Olá, muito boa noite para você de casa. Está começando agora o programa que vai deixar você cada vez mais conectado com os principais assuntos aqui de Santa Catarina, que mexe com os catarinenses e, claro, sempre com o olhar dos melhores comunicadores da nossa televisão. Eu sou Alexandre Mendonça e está no ar o Conexão ND. Bom, você viu que ontem nós trouxemos aqui, o nosso comentarista político, Moacir Pereira, que deu um banho, foi um belo programa. E hoje nós estamos trazendo aqui mais um grande comunicador do Grupo ND, ele que tem uma vasta experiência também em jornalismo político, em jornalismo econômico, em coberturas nacionais e internacionais, e é o nosso comentarista político do ND Notícias na NDTV. Paulo Alceu está com a gente agora. Tudo bem, Paulo Alceu? Boa noite para você. Boa noite, Alexandre. Ótimo, perfeito, alegre por participar desse novo projeto do Grupo ND. Maravilha, seja muito bem-vindo. Também para compor o nosso quadro aqui de entrevistadores de hoje, estamos também recebendo a Sabrina Guiar, apresentadora do Balanço Geral de Joinville. Tudo bem, Sabrina? Boa noite para você, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, Alexandre, Paulo, todo mundo que está acompanhando a gente. Estou também muito alegre de estar participando desse novo e grande projeto. Maravilha, brigadão, sejam todos bem-vindos. E agora, claro, para mostrar para vocês que todos os dias a gente vai ter assuntos polêmicos, assuntos muito importantes para Santa Catarina, hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que liberdade de expressão e liberdade de imprensa, que é um assunto bastante atual, né? E o nosso convidado de hoje, especial de Paulo Alceu, é o presidente do Grupo ND em Santa Catarina, Marcelo Correia Petrelli. Seja muito bem-vindo, né? Boa noite para o senhor, seu Marcelo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paulo Alceu. Boa noite, a Sabrina. Prazer em todos estar com vocês aqui, podendo dar essa entrevista para esse projeto, com esse programa que é o Conexão ND. Maravilha, seu Marcelo. Vamos começar então já falando sobre esse assunto, liberdade de expressão, com Paulo Alceu. Paulo Alceu, a palavra é sua. Ótimo. Então vamos começar primeiro cumprimentando o presidente do Grupo ND, só que eu não vou conversar aqui com o presidente do Grupo ND, eu vou conversar com o nosso colega jornalista, em cima de um assunto extremamente importante, que é a liberdade de expressão. Obrigado pela gentileza de nos atender e atender esse convite para conversar de um assunto tão importante que é esse assunto de liberdade de expressão, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos garante, e nos garante como uma peça fundamental, uma peça fundamental da democracia. Agora, tem um detalhe muito importante nisso, e eu já começo diretamente lhe perguntando. A liberdade de expressão, quando me indagam, eu digo o seguinte, é responsabilidade. Só que nós temos hoje um novo ingrediente nesse universo da informação, que é a rede social. Até que ponto a rede social acabou criando uma distorção no que se refere à liberdade de expressão? E até que ponto ela começou a criar limites, levando até por uma leitura de censura? Bom, Paulo, eu acho o seguinte, primeiro é importante fazer uma leitura sobre a rede social. A rede social veio por uma questão necessária de conectar as pessoas e dar a oportunidade das pessoas terem canais diretos de comunicação. Pelo advento da internet, smartphones, aplicativos e ferramentas. Isso é sensacional. Só que desta mesma forma, existem as consequências. As pessoas, todas elas se empoderaram, ilegitimamente. Quando as pessoas estão empoderadas, elas também têm dificuldade de encontrar a quem seguir, a quem se espelhar, a quem ter como referência. E nós percebemos que existe todo um conjunto de imposição de opiniões, de pontos de vistas, e claro que isso cria uma tensão muito grande. Então é natural que a rede social possa aproximar, dar a liberdade, mas também hoje eu entendo que ela está sem a responsabilidade da penalização. Nós sempre dizemos que a educação sem a penalização também não funciona. E o direito sem obrigações também não funciona. Então, a liberdade de imprensa ela é altamente necessária. Agora, ela tem que vir também com as consequências dos excessos. Então, existe a legitimidade
de regulamentar. Para isso tem que ter a regulamentação mais clara, mais simples, objetiva e mais rápida, para que as coisas possam ter rapidamente seu julgamento e as suas consequências, para que a gente possa ir alinhando e acalmando e tendo a boa liberdade sem a má libertinagem. Eu posso até entrar ainda nessa linha do que o seu Marcelo Petrelli está falando, nessa parte que ele falou da libertinagem. A gente está enfrentando uma grande dificuldade enquanto jornalistas aqui e quem atua na informação com as fake news, né? E o quanto a importância dessa informação com credibilidade passou a ser ainda mais válida. Esse ano mesmo, em 2020, mais ainda, né? Sabrina, é engraçado porque se fala muito, fake news sempre existiu, mas não com essa velocidade e com esse impacto, evidente. E as pessoas, elas sempre têm, o ser humano tem essa característica, infelizmente, de olhar sempre para o lado negativo, sempre somatizar as coisas negativas, apontar as coisas negativas. O que eu acho positivo é que, nesse contexto da pandemia, mostrou muito claro, a gente sempre até comentava um pouco internamente aqui com os nossos pares da comunicação, que as redes sociais é para que você possa se comunicar. Eu sempre brincava que era como se fosse aquela coisa da esquina, que antigamente a gente tinha esquina que nós conversávamos com os nossos amigos, né? E aí sabia o que ia acontecer à noite, quem ia fazer o quê, quem disse o quê, né? Quem está namorando quem, né? E hoje é uma esquina de 2, 3 bilhões de pessoas, né? Mas nesse contexto, a rede social, ela traz essa possibilidade e esse diferencial. Verdade. É isso que eu gostaria de perguntar também, que eu acho fundamental, que eu considero como um dos grandes desafios dos grupos de comunicação, o trabalho de checagem da informação. Porque a informação está muito baseada na verdade. A informação, no momento em que nós trabalharmos a verdade, até eu lembro de um livro que eu li muito tempo atrás, mas não foi em 1919, quando ele foi escrito, claro que não, foi um livro escrito por Rui Barbosa, que é A Imprensa e o Dever da Verdade, que é fundamental a gente checar a informação, só que a informação hoje chega com muita velocidade. Ela chega com uma velocidade de tal forma que a gente não tem tempo de checar e acaba colocando a informação de uma maneira até perigosa para quem está nos consumindo. Então, esse seria, na verdade, um desafio para os grandes grupos de comunicação? Eu queria só completar ali a pergunta da Sabrina. A pandemia trouxe para nós a verdadeira essência do que são os veículos de comunicação e a própria rede social, né, no sentido de você se comunicar ou se informar. Quer dizer, percebeu-se claramente que na rede social tinha todo um conjunto de confusão, de interesses, de agressões, de manipulações, né? E aonde você buscava a verdade, o equilíbrio, aquilo que você precisava se informar para saber de fato, realmente, o que estava acontecendo. Nos jornais, nas televisões, nas rádios, como disse a Sabrina, o trabalho dos jornalistas, porque essa escola do jornalista, ele tem a essência de buscar informação, checar as fontes, criar o contraponto, ter a responsabilidade da forma e do tom que aquilo é passado, ser construtivo mesmo na crítica. Então, a pandemia trouxe isso para o mundo inteiro, porque se criou uma histeria, e eu acho que a imprensa ela pecou no seu serviço, que ela agiu um pouco como rede social, no sentido de não ter muito uma curadoria adequada, né? Mas fala muito bem o Paulo Alceu quando fala da verdade, porque os veículos de comunicação, eles têm endereço. As pessoas sabem onde elas estão, quem são elas. Então, as verdades têm que existir. Por isso ser checada, por isso ter que criar o contraponto, a fonte, o estudo, para depois levar a matéria. Isso não quer dizer que não se cometam erros. É evidente que, às vezes, pelo afã de realizar, de entregar a notícia, se acontece algumas coisas que podem haver uma falha aqui, um desequilíbrio ali. É evidente que possa se corrigir rapidamente. Até porque eu acredito muito que não existe perfeição. Todos nós somos humanos, nós procuramos sempre fazer o trabalho da melhor forma possível, mas temos que entender que quando há o erro,
tem que haver a humildade e a grandeza para corrigi-lo o mais rápido possível. Verdade, presidente. Agora, dentro desse contexto da pandemia, né, como os nossos colegas aqui estão falando, eu gostaria até de fazer uma provocação a respeito dessa questão toda das informações, porque a gente viu até a grande mídia, principalmente, divulgando várias informações meio que desencontradas também, e a gente sabe que a grande mídia, a priori, né, deveria e deve sempre checar as suas informações, etc. Mas dentro desse contexto da pandemia, o senhor acha, por exemplo, o senhor como homem de comunicação já há muito tempo e dentro dessa mídia regional, o senhor acha que cometeram-se excessos, por exemplo, e por ideologias políticas, e por isso até que nós tivemos toda essa lambança que muitas vezes a grande mídia até acabou protagonizando? O que o senhor acha disso? Veja bem, Alexandre, vamos olhar um pouco o conceito do que se faz hoje com a rede social. Tá? A rede social é um terreno tóxico, é uma área onde não tem dono, não tem endereço, né? Você não sabe quem é verdade e quem é fake. E isso, claro, que gera um conflito, por isso que eu entendo que, na verdade, se vive hoje uma vida de conflito, de certo e errado, a favor e contra, de antagonismo. Por quê? Porque a rede social, ela transforma, eu só me comunico com aqueles que eu me entendo. E aqueles que eu não me entendo, não convivo, são contra ou eu sou contra. Este conjunto de ambiente e de forma de lidar com a informação, e as pessoas lá estão, quando veio a pandemia, eu entendo que os veículos de comunicação de massa, pelo mundo afora, não tiveram o cuidado de agir de uma forma diferente. Quiseram ir correndo para a audiência, correndo para poder buscar o máximo de atenção, e não cuidaram com aquilo que tinha mais veracidade, mais equilíbrio. Quantas vezes assistimos, todo santo dia tinha um especialista que falava isso e aquilo, e cada um desmentia o outro, cada um falava mais. É evidente que notícia ruim tem mais relevância, então quanto mais se propagava o caos, mais as pessoas prestavam atenção. E é evidente que se propagou o medo, o pânico, o desserviço. Hoje a gente percebe que o cidadão voltou a recuperar o seu direito, o poder está com ele. Não é o Estado que tutela, não é a imprensa que tutela, é o cidadão que tem que ter o discernimento de dizer, eu vou me tratar, eu vou me cuidar, eu sei quais são os limites e eu vou viver. Então, eu acho que hoje existe um equilíbrio maior em relação a isso. Até porque, Alexandre, nós não sabemos se o corona, né, ele veio por conta proposital ou por conta involuntária. Né? Hoje o que me preocupa muito, comentando aí com o Paulo Alceu e com a Sabrina, eu não vejo a mídia no mundo se preocupando em informar a humanidade de onde veio, por que veio, quais são os procedimentos, né, que por futuro possa evitar que ocorram os mesmos erros. Até porque pode acontecer o Corona 20 daqui a 6 meses, 1 ano, 2. Então, qual é a experiência que tivemos com essa confusão que se colocou, com esse prejuízo de vidas, né? Talvez pudesse evitar algumas, ou várias, ou milhares, com esse prejuízo da economia, talvez pudesse ter sido evitado esse contexto das demissões, das crises, né, dos prejuízos sociais. Então, o que me preocupa muito é que a imprensa, principalmente, e a sociedade organizada, não estão olhando para esse aprendizado e não estão instruindo para que possa as coisas funcionarem melhor. Entendi. Paulo Alceu, sua vez. Eu tenho uma curiosidade, presidente, que é o seguinte, eu lembro, tempos atrás, os comentaristas de futebol, eles nunca revelavam o time que eles torciam. E os grupos de comunicação também tinham um posicionamento bem neutro. E, atualmente, eu não sei se por uma interferência das redes sociais, aonde as pessoas passaram a ter protagonismos também, os nossos consumidores da notícia, elas começaram a ter determinadas posições. Essa é uma mudança que nós estamos encontrando hoje na comunicação? Paulo, eu entendo, sempre falei isso aqui internamente também para nossos pares, né, companheiros de comunicação, que o veículo precisa ter posição. Eu sempre digo o seguinte, a imparcialidade, ela é ingênua e às vezes criminosa.
É aquela coisa assim, né, de que se você não fala, perdão, os surdos falam, os bons não falam, os maus falam, né? Então, você precisa ter posições a respeito de questões, mas precisa ser claro e dizer para o seu cliente qual é a tua posição no conceito macro, não no conceito pontual. Nos Estados Unidos, você tem claramente empresas que têm visão republicana ou visão democrática, né? E o consumidor, o telespectador, o ouvinte, o internauta, ele sabe disso. Isso não quer dizer que esse veículo manipula ou tendenciona as coisas para trazer, vamos dizer assim, a solução para a visão de que ela é do meio democrático, então tem que vencer a eleição ou o candidato democrata. Não é dessa forma que acontece, né? E sim defende pontos de vistas do que o democrata defende, mas a cobertura jornalística, né, as posições de opiniões são equilibradas. E é isso que no Brasil está um pouco desequilibrado. Nós estamos, na verdade, talvez aprendendo a fazer isso, né? Nós precisamos só aprender rapidamente, né? Para não cometermos os erros que estamos cometendo hoje. Muito bem, presidente. Aliás, Sabrina, a palavra é sua, pode falar. Só para complementar, porque além dessa postura, que eu considero também um caminho sem volta e necessário para criar essa identidade, é a postura mesmo, né, enquanto veículo de comunicação, o quanto a informação de quem atua, e eu incluo todos nós nessa, se tornou importante. Porque a gente ouvia no começo da pandemia, eu recebi uma mensagem falando que o vírus acontece de tal jeito, mas eu vou assistir no jornal se realmente está certo. Então se falava, né, o rádio surgiu, botou em risco a televisão, a internet surgiu, botou mais em risco ainda a televisão. Não, as pessoas pegaram seu controle remoto e voltaram, sim, para quem já via, continuou, e muitos voltaram. A responsabilidade da informação, nós enquanto grupo também, né? Tá certo. Agora, presidente, o senhor vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a credibilidade, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos deixar essa questão para daqui a pouquinho? A gente volta logo mais. E você também já sabe que o nosso programa Conexão ND também está sendo transmitido pelo ndmais.com.br. A gente volta rapidinho depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Conexão ND de hoje, falando sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão com Paulo Alceu e também a apresentadora Sabrina Guiar de Joinville, entrevistando o presidente executivo do Grupo ND, Marcelo Correia Petrelli. A gente estava falando agora há pouco um pouco mais sobre a credibilidade, né? A Sabrina estava lançando essa questão sobre a credibilidade da imprensa e o Paulo Alceu já tinha uma pergunta também engatada, né, Paulo? É com você. Não, vamos. Eu gostaria de ouvir a opinião do nosso presidente em relação à credibilidade, que é fundamental, né? A credibilidade que faz um diferencial com a rede social, aonde de repente se tornou um território sem lei. Verdade. Presidente. Eu queria falar agora, se me permite, telespectador, internauta, falar um pouco da nossa empresa. Aí o Alexandre conhece muito bem, a Sabrina, o Paulo Alceu. Mas qual é o nosso modelo de empresa de comunicação? É um modelo que tem a essência de abrir o máximo de espaço regional. Eu não sei se todos sabem, nós somos o maior produtor de conteúdo regional do Brasil. Somando as 6 emissoras da Record e a Record News, nós produzimos em torno de 16 horas por dia. O que significa isso? Significa pessoal, equipamento, estrutura, custo, investimento, despesa, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar são os jornalistas que estão lá na ponta, tendo a relação direta com a comunidade, porque ele mora na cidade, ele viaja pela região, a esposa circula no colégio, o filho dele está na comunidade, ele vai no barzinho, então ele está ouvindo tudo que aquela comunidade entende como certo e errado, e ele tem que responder rapidamente a não errar e rapidamente a ser inteligente e competente em servir da melhor forma a comunicação. Por isso que eu digo que a mídia regional, e isso é fato, as maiores audiências, as maiores influências que tem dos comunicadores, influenciadores e audiências, é do comunicador regional, é do programa regional, seja na televisão, no rádio, no próprio portal e também no jornal. Então isso mostra
que a forma de você equilibrar isso e ter a imprensa com qualidade e, de certa forma, com fiscalização, e aí entra a questão, isso que o Paulo Alceu falou, é a mídia regional. Sem demérito à mídia nacional, que presta um outro tipo de serviço macro, mas é essa informação à disposição, por intermédio desses comunicadores e desses programas, que vai buscar, sem dúvida nenhuma. A prova disso são as rádios dos Estados Unidos e também as televisões. As líderes de audiência são as TVs regionais em Los Angeles, em São Francisco, em Tucson, em Dallas e assim por diante, né? Não é feito com as rádios. Então é isso que nós estamos construindo e que eu acho que vai ajudar muito a equilibrar esse contexto e formar opinião no Brasil. Agora eu fiquei curioso também, presidente, e Criciúma? Bom, nós temos hoje uma deficiência com relação ao sul do estado, é importante, é uma região riquíssima, é uma região valiosa na parte econômica, no próprio PIB, a população, quer dizer, a dinâmica, os empresários, a questão social, quer dizer, nós temos que ir para lá. Então nós estamos implantando agora no dia 2 de dezembro uma nova emissora de televisão nos mesmos moldes que temos em Joinville, em Blumenau, em Itajaí, em Chapecó, em Xanxerê e Florianópolis, que é ter a emissora com programação local, comunicador local que fala do futebol, que torce pelo Criciúma e tem a certa parcialidade legítima e saudável para contrapor com o Badá, que torce lá pelo Chapecoense e assim por diante. Então, essa dinâmica de ter essa transparência e pluralidade que faz o nosso trabalho diferenciado e as pessoas confiarem muito no Grupo ND Record TV no Estado. Então, aí esse modelo que nós há 30 anos, é importante registrar, hoje se fala muito em regional, nós somos a primeira empresa de comunicação no Brasil, há 33 anos, a ter colocado lá em Chapecó a semente do regional, que é trabalharmos abrindo os espaços e ouvindo a comunidade e mostrando aquilo que a comunidade quer se ver, e o mais importante, Paulo, Sabrina e Alexandre, que a comunidade quer que os outros vejam de si próprio. Porque a melhor cidade do mundo é aquela que nós vivemos. E a gente quer que as pessoas saibam e conheçam ela, né? Então é o círculo virtuoso, a pauta positiva, o falar bem. Eu comento bastante também que para você criticar e ter credibilidade para criticar e força para modificar com a crítica, você precisa ter elogiado muito, para que as pessoas percebam que você sabe elogiar e sabe criticar, seja um político, seja uma ação e assim por diante. Então é fundamental termos o equilíbrio e melhorar o país, melhorar a nossa vida, a vida das pessoas, pelo elogio. Sabrina, você tem mais uma pergunta, Sabrina? Eu vou até puxar um pouco então aqui para Joinville, Balanço Geral Joinville, e hoje, então o nosso presidente Marcelo Petrelli, até para confirmar e complementar, o quanto, em meio à pandemia, eu, por exemplo, vi crescer a nossa redação com mais profissionais atuando no site, o nosso portal ND+, a gente integra isso, e o legal é que, por exemplo, assim, a reportagem está lá no ND+, a pessoa já pode compartilhar com outras pessoas, aí entra naquele outro ponto. Fake news? Não, está aqui. É notícia, a reportagem foi apurado, foi checado, está ali para quem puder ter o acesso à informação. Então, essa identidade que o presidente falou é fundamental, porque quem mora em Joinville pensa diferente de quem mora em Chapecó, tem uma outra realidade cultural de quem mora em Florianópolis, em Criciúma, como agora, então, né? O Petrelli acabou de dizer, tem até uma data, olha que legal, e isso realmente é um diferencial. As pessoas querem ver o que está ali na tela dela, e nós somos cobrados na rua em relação a isso. Esse é um caminho sem volta, né? Sem dúvida. Aliás, Sabrina, já pegando carona nessa sua colocação, a gente tem que lembrar também que a própria Record News aqui, nesse horário também, das 10 horas da noite, né, é o único programa, por exemplo, regional que nós temos na televisão aberta em Santa Catarina, não é mesmo, presidente? Aliás, a Record News tem avançado bastante também nessa questão do conteúdo regional, né? E é líder aos domingos, né? Verdade. Primeiro, eu queria dizer que... Sim. Primeiro, a Record News é o líder de audiência do Brasil de jornal de televisão, de canal de notícia. Mas eu queria primeiro dizer a vocês, Alexandre, Sabrina e Paulo Alceu, que eu estou achando esse modelo, esse formato espetacular, sensacional, extremamente dinâmico, né? Eu acho que vocês estão de parabéns, eu acho que vai dar certo, muito certo isso. Eu queria tratar de dois assuntos rápido. Uma questão que a Sabrina falou da fake news, etc., né? A própria CAERT a Associação Catarinense de Rádio e Televisão, fez muita campanha sobre a questão da fake news. Todos nós sabemos que os grupos que distribuem muito fake,
eram os grupos familiares, as pessoas mais velhas que não checam. Então, é uma construção de um aculturamento dessa ferramenta e desse meio, internet, a ferramenta, os aplicativos, etc., rede social, que é muito, muito jovem, muito novo. Então, nós vamos conseguir, com certeza, melhorar muito nisso. Nós não podemos parar de insistir na questão de comunicar, informar, aculturar, né? E outra questão que eu queria colocar, aquilo que foi o cerne do programa, a questão da liberdade de imprensa, né? Eu acho que quando você tem um país, uma sociedade, que está falando o tempo inteiro disso, é porque, no fundo, não há liberdade, né? Porque se houvesse liberdade, nós não estaríamos discutindo e falando dela o tempo todo. O que há no Brasil é uma necessidade do poder constituído, das autoridades, da elite. Quando eu falo elite, são elite de todos os poderes sociais, políticos, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, econômico e assim por diante, né? Quer dizer, aceitarem a crítica que de forma construtiva e não desleal e não difamatória. Porque eu acho que essa crítica difamatória, mentirosa, ela merece ser julgada e punida. Agora, o que nós temos que construir no Brasil é esse círculo virtuoso que o jornalista faz muito bem, né, que é criticar aquilo que entende que está sendo feito de forma equivocada e que pode ser melhorado. Então, nós temos que ter a liberdade contínua de construir uma sociedade que permita ser criticada e criticar, para que a gente possa, eventualmente, ter uma maturidade e que com isso a gente possa consertar e melhorar as instituições em prol de quem? Não das instituições, em prol da sociedade. O problema é que as instituições, elas se protegem com a crítica, elas são contra a crítica, porque elas mexem com aqueles que lá estão nas instituições e que não querem, de forma nenhuma, abrir mão ou perder nada, né? E nós estamos perdendo, ou melhor, dificilmente existíamos, o foco que é a sociedade e o país. Se a sociedade vai bem e o país vai bem, todos nós vamos bem. E é isso que nós temos que construir. Nós temos que construir o enfrentamento, a crítica construtiva, para que as instituições elas possam ser modificadas para o bem do Brasil e da sociedade, de mais ninguém. Perfeito. E um dos grandes legados que nos deixou, entre tantos outros, Mário Petrelli, é elogiar sem bajular, criticar sem agredir. E é isso que a gente leva como nosso ensinamento também de um trabalho. Agora, eu gostaria de lhe perguntar, que eu acho fundamental, qual o desafio ou os desafios da nossa comunicação nesse terceiro milênio? Essa é a pergunta de um bilhão de dólares aqui. Na verdade, é muito difícil. Agora, eu entendo que os desafios, eles estão todos eles voltados para a simplicidade, para a verdade, para o engajamento, a felicidade no trabalhar com a comunicação e com a informação, senão a gente não consegue prestar um bom serviço. Empresas com custo baixo, multiplataforma, mas principalmente se relacionando com o cliente. Por isso que a mídia regional ela é o futuro e todo mundo está muito tranquilo em relação. Nós estamos muito tranquilos em relação a todo esse conjunto de novas tecnologias, ferramentas e meios, né? Por quê? Porque cada vez mais cresceu a fidelidade da mídia regional no que tange principalmente o jornalismo. É evidente que você tem hoje com o streaming, com os Netflix e assim por diante, Apple TV, Amazon, etc., etc., uma infinidade de entretenimento que você pode escolher a hora que bem entender, o que bem entender. Mas a informação, esse contexto de você prestar serviço, esse é insubstituível. Então, acho que o desafio nosso é nós sermos cada vez mais eficientes e eficazes naquilo que nós estamos fazendo e, evidente, investir naquilo que surge de novo, de plataformas e tecnologia. E aí sim teremos um futuro, com certeza, promissor e satisfatório. Perfeito. Gostaria que Paulo Alceu, estamos chegando ao final do programa, né? Paulo Alceu, uma frase rápida para encerrar sobre liberdade de expressão e o seu agradecimento. Liberdade de expressão é responsabilidade. Liberdade de expressão é trabalhar com base na verdade. Isso ficou bem claro hoje nesse bate-papo que nós tivemos no Conexão ND. E eu queria agradecer de coração a sua gentileza de nos receber, e eu gostaria de só saber do senhor o seguinte:
nós três continuamos firmes trabalhando na empresa, né? Não teve problema nenhum, né? A pergunta do desafio ia ser essa, porque tem redações já colocando máquinas. Eu disse para vocês deixa informar. o humano, deixa o jornalista ali trabalhando, né, Paulo? Aí, Alexandre também. Não, para ver como o ambiente. É importante dizer isso também para os nossos telespectadores. Pode falar, presidente. Sim. Nós temos hoje no Estado o maior volume de jornalistas, é o Grupo ND que tem. Nós temos um respeito enorme, né? Uma admiração enorme pelo jornalista, pela profissão, pelos profissionais da câmera, da edição, do conjunto do trabalho, sem demérito nenhum a todos os outros profissionais da empresa, que é esse circo virtuoso de todos. Nós somos uma empresa de todos, praticamente conhecem todos, entendem, se relacionam com todos. Então, eu queria dizer que eu estou muito lisonjeado, Paulo Alceu, Sabrina Aguiar e Alexandre Mendonça, no sentido do que vocês me proporcionaram nesse momento, que é a oportunidade de estar do lado de cada das câmeras e, com isso, claro, oferecer melhor o meu trabalho a partir de amanhã com essa experiência. Maravilha. Presidente Marcelo Correia Petrelli, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo, uma ótima noite para o senhor. Paulo Alceu, obrigado. Até terça-feira que vem, né? Aqui no Conexão ND. Sabrina, grande beijo para você. Obrigado também pela sua presença. Obrigado a todos, hein? Valeu, pessoal. O nosso Conexão ND de hoje termina aqui. Amanhã estará aqui conosco também Luiz Carlos Prates, hein? Ele vai trazer um tema daqui, ó, muito legal. Não perca, a gente fica por aqui e não perca também o nosso Conexão ND no portal ndmais.com.br. Ótima noite e até amanhã.